Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia que a gente faz aquele vídeo sem enrolação. E nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre o Banco ABC. Algumas pessoas talvez não conheçam esse banco, outras já tenham conhecido porque ele costuma ser uma grande oportunidade em termos de dividendos, né? Até porque você vai ver que é um banco que tem um lucro crescente e é um banco também que acaba distribuindo bastante com uma organização societária muito forte, porque ele é controlado pelo Arab Bank Corporation, né? São os bancos ali do Bahrein e etc, do Kuwait também, que são muito fortes e que têm muito dinheiro de petrodólares, então eles conseguem segurar o banco em momentos mais complicados, como aconteceu ali na crise do subprime em 2008, 2009, e com a intifada árabe também. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam por enquanto o vídeo, se inscrevam no canal e coloquem aí embaixo se vocês gostam, sim ou não, do Banco ABC. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o vídeo aqui, eu quero aproveitar e convidar vocês, porque essa é a nossa semana que a gente está oferecendo o nosso produto Dica Cripto, e a gente está numa semana que a gente está falando bastante sobre criptomoedas. Eu não entendo muito sobre criptomoedas, eu não sou especialista. O nosso especialista é o Rafael Marques. E o Rafael Marques, ele está fazendo aí uma série de lives, ele está mandando muito conteúdo e etc. para quem está registrado aqui na descrição do vídeo. Então, se você está interessado por criptos nesse momento, não deixe de pelo menos acompanhar esse material gratuito nosso. E depois no final vai ter a oferta do nosso produto também, o link está aqui na descrição abaixo. Bom, vamos aproveitar aqui para falar sobre o Banco ABC. Né? Quando a gente pega aqui a plataforma do Investidor 10, a gente vai ver dados muito interessantes. Né? Preço sobre valor patrimonial de 0,77, preço sobre lucro de 5,10, a cotação que baixou de R$ 20 pela primeira vez aí em algum tempo, né? Hoje, nesse ano, está caindo 10,69%, só que quando a gente coloca aqui 10 anos, a gente vai ver um crescimento muito expressivo, né? Um crescimento saindo de 1.000 para 2.788, apesar do Brasil não estar tão bem, né, ao longo desse período. Então a gente vê aqui ó, que existe inclusive uma rentabilidade real acima da inflação e alguns pontos adicionais que eu acho que são importantes da gente falar. Ó. O yield do banco ele tem se mantido ali acima de 6% ao longo desse período todo. Se a gente pegar o dividendo pago por ação aqui, a gente vê um crescimento, tirando ali em 2020, talvez porque o Conselho Monetário Nacional obrigou os bancos a distribuírem menos. Em 2024 ainda falta o dividendo que ele sempre anuncia no último dia útil do mês, então a gente ainda vai ter mais um dividendo. Para ficar isso bem claro aqui, ó, o próprio banco ele produz um material. Teve um períodozinho ali que ele começou a distribuir trimestralmente, aqui ó, março, junho, setembro. Logo depois ele voltou para a distribuição semestral, que foi desde sempre aí, que era dezembro e junho. Então teve aqui dezembro de 2023, 172 milhões, junho de 2024, 188 milhões. O último ponto que eu acho importante da gente falar é sobre o lucro do banco. Você vai ver que poucas são as empresas que conseguem ter um lucro como o do Banco ABC, ou seja, um lucro que é praticamente crescente ao longo de todo o período aqui. Né? Você vê que aquele lucro de 200 milhões ele já está batendo quase 1 bilhão nos últimos 12 meses. Tá? Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Aí eu vou perguntar assim, poxa Daniel, se ele é tão bom assim, por que nos últimos 12 meses ele caiu 10,69%? É muito simples. Você tem uma questão externa, tá? E essa questão externa está relacionada com a macroeconomia brasileira. A gente tem taxas de juros que subiram bastante, então hoje o investimento em renda fixa ele é muito bom. Hoje você consegue comprar um IPCA mais 7, por exemplo, né, dentro do site do Tesouro Direto na renda fixa. Então, se você fizer um investimento, por exemplo, em uma ação, né, o ideal seria que ela tivesse um yield maior do que 7%, porque se ela se valorizar a inflação, você pelo menos já está ganhando mais do que a renda fixa. Se ela valorizar mais do que a inflação, maravilha, você ganhou os 7% que você ganharia do IPCA mais 7%,
e mais um adicional em relação à renda fixa. Então, como é que acontece? Mesmo o lucro crescendo, como a taxa de juro futura subiu muito rápido, você acaba precisando ter um yield maior. E aí você precisa ter uma redução aí do preço da ação. Então acabou acontecendo isso. Enquanto a gente viu no mercado ações caindo 20, 30, 40%, ela caiu 10% porque o resultado dela melhorou. E isso é normal, isso tem a ver com o ciclo de mercados. Agora, tem uma questão interna também. E aí eu separei 2 pontinhos rápidos para a gente falar sobre o Banco ABC aqui. A primeira coisa que eu acho que é importante de vocês entenderem é o spread com clientes anualizados. Tá? E aqui inclui empréstimos e títulos privados. E aí o que acaba acontecendo aqui no Banco ABC, né? E em qualquer outro banco? Você capta o recurso por um determinado valor e você empresta esse dinheiro a uma taxa maior do que essa. Né? Um menos o outro é o spread, ou seja, a diferença. Spread significa diferença. Então, a diferença de taxa de juros com clientes anualizado, a gente consegue ver aqui que nesse último trimestre aqui caiu para 4%. Ano passado era 4,4%, no último trimestre anterior era 4,3%, por exemplo. E quando você ajusta ele à provisão de devedores duvidosos, ele cai para 3,2%. Né? A gente vê aqui uma despesa de provisão de 68 milhões nesse trimestre aqui. Então, esse spread com clientes anualizado, ele acabou que puxou um pouco para baixo. Né? O mercado começa a precificar o quê? Que talvez, se a situação do Brasil piorar, esse spread possa diminuir ao longo do tempo. E aí isso poderia significar uma queda de lucros. Né? Outra coisa que eu acho que é importante da gente falar é esse outro dado aqui, ó. Despesa de provisões de devedores duvidosos agora pela resolução do Bacen, é um pouco diferente daquela de cima. Tá? E aqui a gente vê um acréscimo de provisão muito expressivo, inclusive chegando a 80 milhões de reais. O medo é que a provisão volte para esses patamares aqui, né, os patamares lá da época das Americanas. Então, se isso porventura acontecer, é claro que aí o lucro dela poderia cair. Então, quer dizer, o que é ser investidor? Né? Ser investidor nada mais é do que você aproveitar as assimetrias de mercado. Então você tem um banco que, por um lado, ele já passou por aumentos de lucro praticamente constantes ao longo dos últimos 15 anos. E agora a gente vê um período que está mais difícil para os bancos em termos de provisão e de ajuste. Então você se pergunta assim, será que esse banco que tem toda essa experiência dessa vez vai ser diferente? Se você acha que dessa vez vai ser diferente por qualquer motivo, cara, ok, não invista no Banco ABC. Agora, se você percebe que muito provavelmente o futuro vai repetir o passado e que toda a experiência que ele acumulou ao longo desse período deve se repetir, e isso pode ser uma super oportunidade de você comprar um dividendo maior por um preço menor, cara, não tem opção de não investir, por exemplo, em uma empresa como essa ou qualquer outra que esteja numa situação parecida. Tá? Então a nossa visão é mais ou menos por aí. É claro que esse vídeo aqui de 8, 10 minutos a gente não consegue passar tudo que a gente gostaria do banco. A gente tem relatórios de análise lá dentro da nossa área de membros que falam tudo sobre o Banco ABC e inclusive a gente tem um produto que chama Dica Prévia, que é a nossa carteira de dividendos. E essa carteira de dividendos ela sai na promoção por R$ 297 ao ano. Quer dizer, é menos do que R$1 por dia. Enfim, eu não preciso ficar falando aqui as coisas, né? Vocês sabem que é muito barato. Então, quem quiser também, a gente tem lá, dicadehoje7.com/assinaturas. Procura, a gente tem vários produtos, procura a assinatura Dica Prévia, assina e você vai ter toda a qualidade do nosso relatório sobre o Banco ABC, se você se interessou, tá? Se não, a gente já vê aí que é uma ótima opção de você tentar buscar essa simetria do mercado. Risco sempre vai ter, por isso que é renda variável, tá? É importante você saber controlar esses riscos. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.